sexta-feira e estamos terminando mais uma semana de estudo e não podia faltar nossa geografia. Vamos continuar estudando um pouquinho sobre as cidades brasileiras. Lembram que semana passada a gente falou um pouquinho da capital brasileira? Falamos de Brasília e como ela foi planejada para ser a capital, com suas ruas largas e seus quarteirões bem grandes. Hoje a gente vai falar um pouquinho das cidades e das suas funções. Cada cidade tem várias funções, a gente pode fazer várias coisas dentro dessa cidade, mas existem cidades que têm uma atividade principal. Nós temos cidades que a atividade principal dela é o turismo, a maior parte do movimento dessa cidade é o turismo. Nós temos cidades que a maior movimentação, a maior atividade dela, a atividade principal é a religiosidade. Nós temos também cidades, como Brasília, que nós falamos na semana passada, que a sua atividade principal é a política, é a administração. E na página do nosso livro, na página 10 e 11, a gente vai ver exemplos desse tipo de cidade. Olha só, cidades administrativas, nós temos Brasília, cidades turísticas e também religiosas. Nós temos aqui a cidade Aparecida. Vocês conhecem essa cidade? Olhem só essa foto. Essa cidade fica no estado de São Paulo. Ela é muito movimentada pelos religiosos, pois nela encontram-se muitos templos, muitas igrejas e santuários religiosos. Nós temos também aqui na página 11 cidades comerciais, que as atividades principais dessas cidades são o comércio. Um exemplo que o nosso livro traz e a gente pode ver é São Paulo. A maior movimentação de São Paulo é do setor comercial, a venda, a compra de algo, né? As empresas, o movimento muito grande de São Paulo é do comércio. Nós temos também as cidades industriais e portuárias. Por que industriais? Por que portuária? Industriais por causa das indústrias, portuária por causa dos portos. Cidades que são portuárias, então elas têm que ser porque elas estão perto, elas têm um porto. As características das cidades, elas são baseadas aonde as cidades estão localizadas e o que tem nessas cidades. Uma cidade só pode ser portuária se tiver um porto. Uma cidade só pode ter uma grande atividade religiosa se ela tiver templos religiosos, se ela tiver santuários. Uma cidade só pode ter uma atividade principal como a política e a administração se realmente nela tiver política e administração. Gente, a gente não pode esquecer também que a gente tem as cidades históricas. São cidades que elas já estão há muito tempo. As suas construções são antigas, são conhecidas como históricas porque contam a história do Brasil e a história dessa cidade. Nós temos aqui no nosso livro a cidade de Paraty, lá do Rio de Janeiro, e ela é considerada uma cidade histórica. A prof trouxe outros exemplos para vocês também. Observem aqui que a gente tem as cidades turísticas, que nós temos o Rio de Janeiro, nós temos Foz do Iguaçu, nós temos Bonito, que fica lá no Mato Grosso do Sul, que são cidades que elas são movimentadas pelos turistas. Muitos turistas vão lá para ver, para conhecer as paisagens lindas e maravilhosas dessa cidade. Nós temos também as cidades comerciais como São Paulo, que é a maior cidade comercial que nós temos no Brasil. Olha só essa foto do movimento da população atrás do comércio brasileiro, do comércio de São Paulo. Nós também temos as cidades portuárias, industriais, como Itajaí, aqui bem pertinho de nós, porque ela tem um porto, então a sua maior atividade é a atividade portuária. Nós temos também Manaus. Manaus, lá longe de nós, também tem a sua atividade principal como portuária. Vocês conhecem todas essas cidades? Vocês já viram essas cidades? Já foram visitar elas? Eu conheço só algumas. Lembram do nosso Google Earth? Vocês podem ir lá, pesquisar e conhecer de perto essas cidades.
Pra gente terminar um pouquinho do nosso conteúdo sobre as cidades, vocês vão fazer as atividades da página 12 e da página 13 do nosso livro, que vai perguntar sobre as cidades, desde cidade planejada ou cidade que cresceu naturalmente, até da estrutura aqui na página 13 dos nossos municípios brasileiros. Não se esqueçam que municípios nós temos a cidade, que é a área urbana, onde tem o trabalho, onde tem as casas, onde tem os prédios. E nós temos a área rural, que é o campo, fazenda, plantações, né? Temos esses dois aspectos dentro dos nossos municípios. E lá no nosso CA também tem atividade sobre isso. É na página 66, 67 e 68. Qualquer dúvida, não se esqueçam de mandar uma mensagem para a prof lá no WhatsApp. Um beijo para vocês e até a próxima aula!